Você já se sentiu insegura por ser mulher? O resultado é assustador. 89% disseram que sim, 11% responderam que não. Daqui a pouco também a gente vai conferir as respostas para a pergunta que a gente fez para as mulheres na nossa introdução hoje do programa, para a Paula também. Como é ser mulher no Brasil? A gente vai ver o que você respondeu lá no nosso perfil no Instagram, @CNNBrasilTonight. Bom, a gente já vai começar com uma pancada, mas a ideia não é espantar ninguém, é fazer você pensar, que é o que a gente faz aqui no Tonight. A gente vai dar uma olhada agora nos dados de agressões contra a mulher, números do primeiro semestre do anuário de 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Disque 100 e o Ligue 180 receberam mais de 91 mil denúncias de violência contra a mulher e de violência doméstica entre janeiro e setembro desse ano. No mesmo período do ano passado, foram 67.880 casos, um aumento de mais de 34%. Já os números de denúncias de violência domésticas feitas ao 190 de janeiro a junho passaram de 147 mil esse ano contra 142 mil no mesmo período de 2019. Nesse caso, a gente está falando de um aumento de quase 4%. São dados assustadores para a gente começar aqui a analisar, dados que infelizmente a gente vê crescendo cada vez mais. A gente vê crescendo cada vez mais e a gente também vê uma reação, uma tentativa de descredibilização. Eu estava olhando a nossa arte, estava pensando em como amarrar vários temas. Então, acho que a gente precisa pensar o seguinte: quando as mulheres conseguem ganhar algum protagonismo, e mesmo que a gente demore ainda muitos anos para conseguir se igualar, é natural que o grupo antes hegemônico, ou até agora hegemônico, na verdade, porque a gente está conseguindo acesso, reaja. E muitas vezes essa reação é violenta, a gente vê que existe uma reação a um movimento feminista que vem se fortalecendo e vem crescendo, na política inclusive, com muitas lideranças políticas se alicerçando numa votação essencialmente masculina. O nosso atual presidente da República foi eleito com um eleitorado majoritariamente masculino, o que não acontecia com os presidenciáveis desde a nossa redemocratização. A gente sempre, com os candidatos viáveis, tinha uma distribuição mais ou menos equitativa entre os gêneros. Isso está no livro do Jairo Nicolau sobre a eleição de 2018. E isso, segundo outro livro muito legal da Rosana Pinheiro Machado, pode ser uma reação desse grupo masculino que se sente fragilizado na sua masculinidade, também em virtude da crise econômica que provoca uma fragilização desse papel de provedor, que é um papel tradicional. Em relação à violência contra a mulher, o importante do que você falou, Mari, a pergunta que foi feita no Instagram, veja só, que ela tem uma especificidade. Você já sentiu medo por ser mulher? Não é por ser um indivíduo, é porque a condição particular de mulher traz desafios, traz riscos adicionais. E é importante falar disso em relação à violência, porque muitas vezes as pessoas tentam descredibilizar dados sobre a violência contra a mulher, dizendo: mas os homens em números absolutos são mais vítimas de crimes violentos. É verdade, porque as mortes violentas intencionais atingem em maior números absolutos, os homens, mas isso não significa que ser mulher não tenha suas particularidades em relação à violência, principalmente em relação à violência doméstica. Então tem que tomar cuidado com quem manipula a estatística para tentar deslegitimar uma luta que é absolutamente legítima, e esse é um movimento que a gente tem assistido muito. Eu faço questão de frisar, porque eu sinto isso acontecendo e me dá bastante preocupação, sabe? Você já falou sobre isso em outros programas e é importante reforçar, claro. Exato. Bom, a gente vai continuar a nossa discussão aqui na bancada, mas primeiro vamos repercutir então esses números que a gente mostrou agora há pouco do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a diretora executiva da instituição, a Samira Bueno. Ela traz outro dado bem assustador: o Brasil está entre os países que mais matam mulheres no mundo. Vamos ouvir. O Brasil é um país extremamente hostil e violento para as mulheres. Apenas no ano passado foram mais de 66 mil casos de estupro de vulnerável, cujas vítimas, em sua maioria, são do sexo feminino. A gente teve um registro em delegacias de polícia a cada 2 minutos de lesões corporais dolosas em decorrência de violência doméstica. E uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. Então isso dá um pouco uma dimensão do tamanho do problema e porque nós estamos historicamente entre os 5 e às vezes 10 países que mais matam mulheres ou que são mais violentos para o dia a dia das mulheres. Ou seja, dados ainda mais assustadores. Em 2020 a gente ainda falando sobre isso, né, Paula? Pois é, eu fico muito assustada, né, quando eu penso que em 2020 a gente está discutindo sobre a segurança da mulher. E a cada episódio a gente tem
uma notícia mais triste, que eu acho, por exemplo, que é o caso da Mariana Ferrer, que foi um absurdo. E eu fico pensando também que existe um silêncio, né, em volta disso. A gente discute pouco sobre isso. É como se fosse uma vergonha. E, ao mesmo tempo, é naturalizado, porque as pessoas acham que os homens estão frustrados, então eles têm esse direito. É uma confusão social que acontece. E as mulheres, ao mesmo tempo, se sentem envergonhadas, mas nós somos um exército. Eu acho que também por isso os números crescem, porque hoje as pessoas denunciam muito mais. E a gente tem que, além de discutir, tem que ter uma política pública sobre isso, tem que ter campanha governamental. Esse assunto tem que ser falado diariamente para as pessoas entenderem, inclusive, o que é violência doméstica. Tem gente que não sabe o que é, tem gente que acha natural apanhar do marido, que ele tem esse direito, por exemplo. E essa questão das mortes, ainda existe uma confusão do que é feminicídio e homicídio, porque as pessoas tentam disfarçar essa realidade. Então, isso também é super importante que a parte da justiça, né, delegacias e tudo mais, coloquem os dados reais, porque esse número é muito maior. Então, a realidade é duríssima, assim. E a gente está falando de vida e morte, né, que são coisas essenciais. A gente está falando de direitos, o seu direito de existir, de ser, de estar. Então, por isso, é preocupante, é angustiante, é desafiador e é também desesperador, né? Eu queria também responder à enquete, né, de quantas vezes eu senti medo por ser mulher. Inúmeras, eu perdi a conta. Você tem medo de andar na rua, você está sempre de olho em quem está ali, você acaba sendo realmente uma pessoa mais vulnerável por ser mulher. Na hora de dirigir, você corre mais riscos se você está sozinha. Então, o país precisa mudar. Esse exercício, né, do machismo, ele tem que acabar e a gente vai ter que educar. Precisa de uma reeducação social mesmo. É isso, a gente às vezes tem que pensar em coisas que os homens não têm que pensar. Eu não posso sair tal horário, eu não posso vestir isso. É muita coisa no dia a dia ali e é um desafio, como a gente falou, diário.